a categoria da totalidade como categoria teórica e ontológica fundamental. É aqui que aparece pela primeira vez, de forma explícita, a preocupação com a totalidade, a que voltaremos amanhã. Amanhã é sexta-feira. Eu estou fazendo essa anotação porque nesse segundo capítulo, onde Marx se estende 10 ou 12 páginas acerca do método adequado para se estudar a sociedade. E o ponto principal é que aqui, ó, ele tematiza pela primeira vez a categoria de totalidade. Então, primeira razão da importância deste livro, para além da querela e do esbofeteado pobre do Proudhon, é que aí, do ponto de vista da crítica da economia política, e nós já vimos o que era a economia política lá atrás e o que significa a sua crítica, Marx formula a exigência da totalidade como categoria organizadora da reflexão, como categoria teórica, mas ao mesmo tempo pondo-a, enquanto categoria teórica, como expressão de um modo de ser da realidade. A categoria da totalidade é fundamental para a crítica da economia política e, portanto, fundamental para a teoria social, porque ela é uma categoria constitutiva da realidade. Não se trata de uma categoria intelectiva. Ela é uma categoria ontológica. Ela existe como tal. Ela é uma expressão da existência social. Essa discussão metodológica que precede o segundo capítulo também é importante porque, mais uma vez, Marx fará referência a Hegel. E o Marx que faz referência a Hegel aí não é o Marx de 43, sob influência de Feuerbach. Agora é um Marx que, mesmo assinalando a enorme diferença entre a sua forma de analisar e a forma de conceber de Hegel, reconhece em Hegel a referência fundante da sua formação. Entretanto, há um segundo motivo para a gente trabalhar com esse texto. É na miséria da filosofia, no capítulo 2 de polêmica com Proudhon, que Marx explicita, que Marx expressa a sua primeira análise do modo de produção capitalista. É aqui, ó, neste livro, que de posse de um conhecimento já razoável da economia política clássica e de um acúmulo, de uma densificação dos seus conhecimentos históricos e políticos, é aí, pela primeira vez, que Marx oferece um quadro sinótico, um painel resumido da constituição do modo de produção capitalista. Então aqui comparecem afinadas as categorias de forças produtivas, relações de produção. Aparece uma aproximação à inovação tecnológica no âmbito do modo de produção capitalista. Aparece a primeira sinalização das crises sobre o capitalismo, e quero chamar a atenção de vocês para a importância dessa caracterização. Marx está escrevendo na segunda metade dos anos 40. A primeira crise tinha ocorrido cerca de 15 anos antes. Enquanto fenômeno empiricamente verificável, a crise era uma novidade. Atentem para isso.
O fulano não está trabalhando com uma problemática cuja referencialidade empírica fosse abundante, não, pelo contrário. Havia indícios do caráter necessariamente cíclico da produção capitalista. Havia indícios. Cíclico, atenção, no sentido de cíclico, desembocando a crise. Não cíclico no sentido do ciclo produtivo. Pois bem, Marx já levanta todas essas questões. Há uma discussão da relação do modo de produção capitalista com a inovação técnica. Há a discussão da tensionalidade e da contradição entre a dinâmica das forças produtivas e a dinâmica das relações de propriedade. Mas, sobretudo, há nesse texto, pela primeira vez explicitado, o produto político da dinâmica do modo de produção capitalista. Aquele conceito de classe que aparece no pensamento marxiano lá na segunda crítica a Hegel, agora é trabalhado, é concretizado na análise do movimento dos trabalhadores na Europa. É aqui, na miséria da filosofia, que vai aparecer a célebre distinção, que evidentemente é impensável sem a figura lá atrás de Hegel, mas a célebre distinção fundamental para a prática política daqueles que se remetem a Marx, entre a classe em si e a classe para si. É aí, na miséria da filosofia, que essa caracterização aparece. Notem, Marx está tratando do modo de produção capitalista, mas ele está pensando na sua totalidade. Não se trata, portanto, e tão somente, de encontrar formas de análise capazes de reproduzir idealmente o movimento da produção material. Marx está discutindo aí a produção capitalista e já aponta para o fato de que ela é sempre reprodução das relações sociais capitalistas. Aqui, o proletariado deixa de ser uma referência simbólica e passa a ser estudado nas suas determinações histórico-concretas. Marx está ligadão, com a evolução do movimento cartista na Inglaterra. Está observando todas as lutas europeias para a limitação legal da jornada de trabalho. Mas está também com o olho posto na organização burguesa. Ele está observando o conflito político que se estabelece na Inglaterra entre os interesses industriais e os interesses da nobreza fundiária. Marx faz uma primorosa análise das condições que levam à aprovação da lei sobre os cereais. Vocês conhecem essa briga? Então vamos resumir depressinha, porque é lateral, é só para vocês entenderem a importância da análise de Marx. A coisa é a seguinte: os grãos norte-americanos estavam forçando a queda da produção inglesa. O trigo americano estava chegando na Inglaterra a um preço muito mais baixo que aquele que expressava os interesses, os gastos e a produtividade do produtor inglês. O que é que a oligarquia faz? Introduz uma série de barreiras alfandegárias. Taxa o trigo americano. Claro, não é? Nosso interesse é fechar o mercado. Bom, com isso, o custo de reprodução da força de trabalho ia lá para cima. Qual era o interesse dos industriais? Qual era o interesse dos burgueses de Manchester? Abolir essa legislação para o trigo americano entrar mais barato, alimento básico ainda era o pão, e com isso, forçar os salários para baixo, é óbvio. Notem que interessante, é uma luta interna à fração dominante.
Marx analisa esse conflito e mostra como os trabalhadores ingleses tomaram partido em face disso. E por que tomaram partido? Notem, a análise que Marx está oferecendo do modo de produção capitalista, ela é nutrida, isso vai ser uma constante na elaboração de Marx, ela é nutrida pela informação teórica, a crítica à economia política, mas atenção, Marx tem um olho lá na economia política, e o outro está no movimento social real, está no movimento das classes sociais. Ele está ligadão com o que está se passando no seu tempo. De Marx é possível dizer aquilo que Drummond disse de si mesmo, né? A minha matéria é o tempo presente. Marx está lá. Matéria dele é o tempo presente. Está de olho ali, ó. Olha a coalizão. Olha o que o cartismo está dando. Olha o surgimento não das trade unions, mas das grandes articulações operárias. Marx não fez pesquisa no seu box da universidade. Marx não foi a campo. Fosse daquele objetozinho. Não, era o movimento das classes sociais. Era isso que nutria. Era isso que dava músculo, carne, sangue ao esqueleto teórico. A análise do modo de produção capitalista aqui é a primeira análise de Marx que vincula uma estrutura teórica dada com o seu movimento histórico. Ontem eu conversava com uma socióloga, só um minutinho, e falávamos um pouquinho de como é que a sociologia sempre trabalhou, não diremos numa dualidade, mas sempre meio exprimida entre uma sociologia sistemática e uma sociologia histórica, não é? Entre o eixo da diacronia e o eixo da sincronia. Em Marx não existe isso. Uma estática e uma dinâmica sociais são próprias de Comte e dos seus herdeiros. Aqui, ó, uma estrutura teórica não é um modelo, não é um paradigma para se pensar a realidade. É a reconstrução ideal da estrutura real desse objeto, mas que é um objeto em processo. Marx aprendeu a lição de Hegel. Ser é processo. Ser é processualidade. E não caiamos nas banalidades de que tudo está em transformação. Não é isso, não. É uma processualidade movida. É uma processualidade dinamizada pelo sistema de contradições inerentes a este mesmo processo. Isso aí é o que a gente chama, eu não chamo, mas quase todo mundo chama de dialética. É só para vocês não irem embora dizendo, o Zé Paulo falou uma semana sobre Marx e não falou em dialética. Estou falando nisso o tempo todo. Eu só não estou metendo carimbo. Eu queria que alguém fizesse essa pergunta. Mas já antes, eu não queria do sofista lá que me embananou, que eu vou ter que estudar. A tua pergunta, eu vou tentar responder ela, mas eu vou puxar para algo que eu acho que é muito importante. Como é que esse cara trabalhava? Trabalhava intelectualmente, né? Só nesse sentido que eu estou usando trabalho. Como é que era isso? Vocês já observaram que dificilmente a gente sabe como é que um pesquisador pesquisa? Eu sei que com certeza aqui há professores de metodologia científica. Não tem nos currículos? Eu não sei o que é isso, né?
Metodologia científica é igualzinha a diferença entre erotismo e pornografia. Vocês sabem qual que é? Não sabem, não? É o seguinte, erotismo é aquilo que eu faço na cama, pornografia é o que os outros fazem. Hã? Metodologia científica é a minha. Hã? A da gente é científica, a dos outros é ideológica, não é suficientemente articulada, aquelas coisas todas. Mas nessas disciplinas de metodologia, pelo menos vocês me desculpem, se a experiência de vocês não é assim, que ótimo. O que eu aprendi e o que vejo ensinando, eu não ensino isso, é que o pesquisador tem uma relação determinada com o seu objeto. É fundamental circunscrever o objeto, recortar o objeto, não é? Depois que você recorta o objeto, você formula hipóteses. Pesquisa para verificar essas hipóteses. Em seguida, generaliza. Não é assim? Pesquisa é uma coisa simples para burro, então, né? Você lê um manual de pesquisa, pega um livro que ensina a pesquisar, e está pronto o pesquisador. Eu quero dizer para vocês que eu não conheço nenhuma pesquisa, nenhuma, que seguiu esse modelito. Nenhuma. A gente formula uma hipótese que ele não sabe exatamente o que é, atrapalha 6 meses e olha, não é esse troço aí não, tem que refazer isso. Né? O que está faltando? Como é que eu articulo? Às vezes o cara tem sacadas geniais, está lá no meio da tese, no meio da construção da tese, já está, fez todos, e saca numa conversa de bar. Mas quantas vezes isso não acontece? Conversa de bar, no campo de futebol, no meio da cama. Essas coisas, isso é um processo extremamente complicado, ninguém controla essas variáveis. O que está ali no livrinho é um controle formal, justificador. Mas quando o cara apresenta a tese, vocês já leram? Claro que leram, até já fizeram. Naquela introdução lá da tese de doutorado. Agradeço ao meu orientador, agradeço ao CNPq, agradeço ao meu departamento, né, que me liberou, ao meu companheiro, à minha família, a quem eu sacrifiquei tanto. Depois desse troço, mas não é assim? Acho que eu conheço, é cura, aquelas coisas todas. Aí vem o seguinte, a minha hipótese central foi a seguinte, o cara lista a hipótese. Meus procedimentos foram tais e tais. E o resultado expositivo é o seguinte, no primeiro capítulo eu trago o tiro, até aquelas famosas conclusões finais, como se houvesse conclusões preliminares, não é? Bom, não é assim que... E é assim que se pesquisa? Marx nos deixou, e agora eu vou ao ponto, nos deixou uma documentação riquíssima, que não é a que está nos livros publicados como tais. Se eu pego o Capital, 1, 2, 3, e mesmo a parte 4, o que eu tenho? Eu tenho a pesquisa exposta, não é? Mas eu não tenho o movimento da pesquisa. Se eu vou lá nos Grundrisse, nos manuscritos 57 e 58, eu percebo como é que o cara funcionava. Como é que ele funcionava? Se apropriando, a pouco e pouco, da matéria que é o seu objeto. O pensamento vai e volta, é recorrente, há repetições, há abandonos, há inconsequências. O legado de Marx é maravilhoso para quem está preocupado com a pesquisa, se a gente estudar, sobretudo os manuscritos. Aí você tem o registro, o diagrama do seu movimento intelectual. E, sobretudo, eu brinco muito, ainda bem que Marx não viveu num momento em que o telefone está disseminado. Sabem por quê? Marx fica de 50 até o final da sua vida, poucas vezes viajando, mas viajando, especialmente nos anos 70, em Londres. Engels está em Manchester, trabalhando. Ainda que se visitem, estão com alguma distância. Mas se eles tivessem telefone, eles iam papear toda noite. Mas provavelmente não, a minha hipótese é falsa. Eu vou refazer a minha hipótese. Porque seguramente haveria alguém gravando, não é? Devia ter um grampo qualquer e a gente teria o registro. O que eu quero dizer é que, se eles tivessem telefone, eles bateriam papo toda noite e a gente não saberia nunca a quantas eles andavam. Eles se escreviam
várias vezes por semana. Já naquela época o correio inglês funcionava. Na correspondência de ambos, que é uma fartíssima correspondência, nós podemos notar, a correspondência não era fofoca, hein? Tinha também fofoca. A correspondência eram os seus problemas teóricos. Marx fazendo indagações a Engels, Engels sugerindo textos, sugerindo indicações, sugerindo pistas de investigação. Notem, esses materiais nos dão o movimento intelectual de Marx. Que movimento era esse? Marx trabalhava, eu tentei sinalizar isso agora há pouco, mas quero explicitar melhor. Marx trabalhava com visão binocular, igual passarinho. Ele tinha um olho nos textos. Ele tinha um olho na documentação. Por documentação, entenda-se, livros, panfletos, documentos oficiais, relatórios. Onde é que Marx estava vivendo? Estava vivendo em Londres. Não por acaso, na City. Ali, ó, não estava só a oficina do mundo. Ali estava a transação bancária do mundo. Ali já tinha bolsa de valores. Querem informações precisas sobre os empréstimos do Império Brasileiro, os Rothschild? Não vão achar no Rio de Janeiro, mas estão lá em Londres. O cara estava num observatório. Vou sugerir a vocês duas coisas quando forem a Londres. Primeiro, dá uma chegada no Museu Britânico. Pois é, mas de qualquer maneira, a hemeroteca está lá. Vocês sabem o que é uma hemeroteca, não é? Coleção de jornais. É uma biblioteca de jornais. Vocês vão encontrar praticamente todos os jornais provinciais brasileiros lá. Não se esqueçam que o Hipólito da Costa, aquele lá de 1808, tinha sua base lá. Marx dispunha da melhor hemeroteca do mundo, claro. E essa observação, tua pergunta tem sentido por isso. Esse negócio ia de paquete. Ia de vapor. Então é evidente que a notícia chegava com retardo. Atenção. De qualquer maneira, ele estava no centro que coligia a informação. Ele tinha um olho nessa documentação. Aí eu queria falar a segunda coisa para vocês irem a Londres. Além de irem no British, dei uma chegada no cemitério de Highgate. O cemitério de Highgate é um cemitério pobre, um cemitério judaico, judeu, e lá está o Marx e a família dele, tem um monumento enorme. Assim como o católico tem que beijar, tem que ir lá na Basílica de São Pedro, o comunista tem que ir lá depositar rosas. Eu fiz isso N vezes e aí aconteceu uma coisa ótima, gente. É uma aldeia, é o único túmulo grande que existe. E, naturalmente, o neguinho vai lá e tira fotografia. Né? Eu tirei várias. Mas você... Não paga, não. Tá bom, então já é, olha, já é resultado da era Thatcher, com toda certeza. Eu não lembro disso, não. Bom, mas isso é o de menos. O que importa é o seguinte, está todo mundo lá querendo tirar retrato. É uma aldeia. E aqui do lado, em frente, tem um pequeno túmulozinho, de tijolinho, mal cuidado, que só serve para uma coisa. Para a gente botar o bumbum lá para tirar o retrato. Me deu vontade, depois de ir lá várias vezes, ter tirado vários retratos, a Romaria se faz anualmente, me deu vontade de ver de quem era o túmulo. A história de uma ironia. A história... Clio, que é a deusa da história, Clio é uma matrona ardilosa. Todo mundo vai lá, tira o retrato e põe o bumbum. Sabem de quem é o túmulo? Herbert Spencer. Dá um certo prazer. Não o retrato, mas pôr o bumbum lá, não é? Retornemos. Marx está ali
no centro da informação da época. Ele tem um olho nessa documentação, está com um olho nessa documentação. Mas atenção, essa não é a única fonte de informação. O débil movimento operário tinha fortes laços de solidariedade e de fraternidade. Então, a notícia, o informe, o evento era relatado por cadeias informais de veiculação. Marx estava ligado nisso, estava ligado ao movimento operário. Tradição que se perdeu. Não é? Essa tradição hoje é muito débil. Hoje nós lemos um jornal progressista, suponho que aqui em Pernambuco também, a intelectualidade de esquerda de São Paulo, eu todo assinante desse jornal, a Folha de São Paulo. É evidente que quem lê a Folha está mal informado, não é? É óbvio, é óbvio. A Folha existe para desinformar. Então Marx está ligado com esse tipo de informação. Mas o outro olho, a visão binocular, ele está acompanhando todos os processos políticos visíveis. É claro que isso não apenas levou a esse acompanhamento, mas o levou a equívocos. Eu vou apenas sinalizar um. Marx estava de olho na América. Marx não fala em Estados Unidos, fala em América. Hã? E Marx tem uma profunda admiração pela América. Surpreendente hoje para algumas pessoas, não é? Quando Lincoln é reeleito presidente, Marx, em nome da Associação Internacional, lhe passa um telegrama que vocês deviam ler. Eufórico. Eufórico. A vitória Yankee, para Marx, foi fundamental. Destruía o latifúndio e a escravatura. Quando os gringos tomam a Califórnia, depois tomam, ou antes tomam o Texas e o Novo México, Engels escreve para Marx preocupado, dizendo, olha, caráter expansionista, sabe o que Marx diz? Que maravilha! Lembre-se da historinha de Lafargue, contada aqui anteontem. Que maravilha! Os operosos Yankees vão promover o desenvolvimento que esses mexicanos indolentes não promoveram. É esse Marx, né? Ele está de olho na América Latina. Pedem a ele uma biografia, um verbete de uma enciclopédia de Bolívar. Vocês não leram esse texto de Marx, chamado Simão Bolívar? Então, por favor, não leiam. O texto é um desastre de desinformação.